Hashtag 117. Apocalipse, estudando as profecias. Abre aspas. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que daria à luz. Fecha aspas. Daí, nessa altura, já dera um filho varão. Isso mostra que logo depois de Satanás ver que tinha sido lançado, perseguiu a mulher, a igreja, que não muito depois desse tempo teve de fugir para o deserto. Quando Satanás, portanto, se encontrou assim, lançado, derribado, entre aspas, o varão já tinha sido apresentado. Em outras palavras, o primeiro advento do Cristo já havia sido consumado. Por isso, esta guerra e derrota de Satanás, ocorrendo depois do princípio da era cristã, e não muito tempo antes da igreja ir para o deserto, em 538. Não pode ser a sua queda do céu antes da criação do mundo, do planeta Terra, como eu já contei aquele fato lá atrás, né? Na hashtag anterior, eu falei sobre isso, sobre os espíritos que se rebelaram contra Deus pelo mundo afora, né? E foram dado uma oportunidade deles virem à Terra ajudar Jesus ajudar, contribuir para que, como eles eram um espírito muito evoluído, viessem ajudar na origem desses espíritos que começaram na Terra, né? São os espíritos originais da Terra, não são esses que já estão há milênios sendo transferidos de mundo a mundo por falta de, por rebeldia. Não é o caso. Então, esses espíritos muito evoluídos, eles são dados, quando eles vacilam lá no outro mundo, eles são dados a eles uma oportunidade de vir para esses mundos que estão começando, porque os espíritos mais originários ali, os mais novinhos, né, que estão vindo para o mundo hominal. Isso tudo eu já expliquei por aí afora, mas talvez eles precisem rever isso tudo aí para entender. A gente passa em vários reinos, quando vem para o mundo hominal, a gente começa assim, bem na origem primitiva mesmo, né? Não tem todo esse cabedal de conhecimento que esses espíritos já chegaram a um estágio muito evoluído, mas que vacilaram lá em cima. Então eles são punidos, voltando a reencarnar em mundos mais inferiores. E no caso, vem até em missão também, de ajudar a quem está começando aqui. Eles trazem ideias, porque já tem muito conhecimento. Por isso que a gente diz assim, poxa, fulano é genial, fulano sabe tanta coisa sobre física, química, arte, música, mas eles são espíritos que vêm, às vezes, em missão porque vacilaram em mundos superiores, se rebelaram lá, cometeram falhas lá, e eles são punidos dessa forma. Então eles vêm em missão. Outros não, alguns vêm por pedir ou por ser escolhido lá para vir trazer. Então há outros casos, né? Há casos diversos. Bom, há alguns exemplos em que se fala de Satanás como derrotado ou abatido. Um foi a sua primeira rejeição no céu, né? Eu já expliquei. É que eles são espíritos que são iguais nós, mas que vacilaram em algum plano aí superior e foram mandados para a Terra, para mundos mais inferiores. Outro, quando Cristo venceu no seu primeiro advento, né? E havendo outro no futuro, em que há de ser lançado no abismo e preso por 1000 anos. Isso aí, em tese, já aconteceu e vai ocorrer de novo agora, porque eles já estão, esses espíritos muito elevados que vacilaram aqui de novo, ele já foi preso lá no mundo inferior, ligado ao planeta Terra. Como eu já expliquei, eles têm ligação mental com espíritos que podem encarnar aqui e encarnam a serviço deles e não do Cristo. Tá? Como tem aí, a gente está vendo aí, né? Não vou dar muitos detalhes aqui, mas se vocês me pedirem assim,
vão entrar lá e perguntar, onde é que eu posso encontrar, em que livro eu posso encontrar algumas coisas assim, aí eu posso dizer. Aqui eu não vou dizer não. Bom, em cada ocasião sucessiva, segue-se regularmente limitada a ascendência do seu poder, poder de Satanás. Desceu um degrau em cada combate que trava. Né? Aí eu dei uma explicação assim, mas vamos estudar muito sobre isso. Bom, a primeira vez claramente podemos concluir de certas passagens, a contenda foi entre ele, Satanás, e Deus. Não é bem assim com Deus, é com as leis de Deus. Né? Satanás é um espírito igual a nós que se revoltou e cometeu crimes, mas aqui uma linguagem alegórica. Né? E essa explicação João não poderia dar há 2000 anos lá atrás. Nós damos hoje porque Kardec já veio aí e já explicou muita coisa para a gente. Bom, como diz São Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. A segunda vez entre ele, Satanás, e o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do unigênito, como na passagem que temos diante de nós. Bom, o que acontece? Quando Jesus esteve aqui, né, visivelmente a primeira vez, esses espíritos ainda estavam reencarnando e atuando mais no plano terra. Né? Mas com essas falhas terríveis, eles já tinham perdido a vontade de encarnar e perderam o corpo astral. Né? Ficaram no mundo espiritual já manipulando aqueles espíritos que já estavam ligados de forma com os mesmos intentos de negarem o Criador e se rebelarem também. Só que são espíritos bem inferiores, bem próximos a nós, assim, né? Que já estavam a serviço deles. E eles manipulavam mentalmente, por exemplo, todos os espíritos que são viciados em uma droga, álcool, outra droga qualquer, eles saem do corpo. O espírito consegue se afastar do corpo. Esses espíritos pegam esses espíritos que estão nesse estágio de embriaguez e levam para os laboratórios deles, lá no plano espiritual inferior. Eles são cientistas, são gênios. Então lá eles retiram o ectoplasma, porque o ectoplasma é um produto necessário para esses espíritos que vivem no mundo espiritual inferior, né? No astral inferior. Eles precisam dessa energia. O ectoplasma só é gerado quando o espírito está encarnado no corpo. Tá? Enquanto ele ainda está ligado a um corpo. Depois disso, os espíritos no mundo espiritual, eles não precisam, quando estão no mundo espiritual superior, não precisam mais do ectoplasma. Esses precisam para viver no mundo espiritual inferior, usufruindo dos prazeres do mundo material. Tá? Então eles vivem lá, no mundo espiritual inferior, sugando, vivendo os prazeres do mundo material, desse mundo que nós estamos vivendo aqui. Então, para entender isso tudo, realmente precisa de um pouco mais de estudo e a gente vai chegar lá. Né? Alguns livros, como eu já disse, eu posso dar informação pelos contatos até do TikTok, mas lá no privado. Lá, né? Bom, e a terceira vez, basta um anjo para realizar a obra da sua destruição. É o que veremos no capítulo 20 deste Apocalipse, versículo 1 e 2. Então vamos para a próxima hashtag e a gente vai continuar.